em manhãs em que a gente quer subir aqui, começar a pregar e começar a trazer uma mensagem, mas a ministração do Espírito Santo é tão forte, é tão presente, tão marcante, que a impressão que dá é que o que tinha que ser pregado já foi pregado, e o que tinha que ser ministrado nós já recebemos. Mas pela misericórdia do Senhor, eu quero saudar a igreja, quero pedir a sua licença para poder trazer uma mensagem para você nessa manhã, uma mensagem que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, e a gente já tem presenciado, né, o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos buscado como filhos de Deus, como simples mortais, uma excelência de poder, né? Temos buscado nesse ano, né? O Senhor nos deu um tema desafiador para a igreja. Eu sei que todos que estão aqui são pessoas de muito vigor, de muito valor, e que na sua grande maioria imigrantes, né, que um dia tomaram uma decisão de sair do seu país, sair do seu lugar de origem e se aventurar além dos oceanos, além das fronteiras, e procura fazer isso com muito vigor, com muita coragem. A vida do imigrante é uma vida muito desafiadora, né? Porém, quando nós nos rendemos ao Senhor e nós conhecemos a Ele, e Ele começa a ministrar no nosso coração, Ele começa a nos mostrar que tudo bem que a gente busque as coisas que estão aí, né, que precisam ser buscadas: o trabalho, o estudo, o conhecimento. Mas o Senhor tem nos mostrado que existe algo mais excelente. Existe algo muito, muito, muito além das nossas expectativas. Muitas vezes nós achamos assim que temos grandes expectativas, mas o Senhor tem coisas muito, muito mais excelentes. Por isso que Ele nos deu esse tema, que eu repito, é desafiador para nós. Buscar a excelência, não da expectativa que o mundo busca, mas a expectativa do Senhor, que é a excelência do reino de Deus. Desenvolver essa excelência. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa excelência, nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou. O Senhor me deu um tema que... Vocês estão com o seu boletim? Todo mundo está com o boletim? Tem alguém aqui que ainda não recebeu o boletim? Se tiver, levante a mão que nossos irmãos vão entregar para vocês, tá? Então, o Senhor me deu esse tema que se chama a excelência dos valores do reino. E nós vamos procurar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, entender quais são esses valores, né? Existem muitos valores, porém existe o valor do reino de Deus, ou os valores, né, que Deus preparou para nós. No versículo base dessa mensagem está em Isaías capítulo 28, no versículo 16, que diz assim: por isso diz o Senhor, soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Repita: alicerce seguro.
Aquele que confia jamais será abalado. Repita: aquele que confia jamais será abalado. Na introdução aqui eu escrevi: vivemos hoje um tempo em que a humanidade tem se tornado mestre em buscar respostas. Os sites de busca, cada vez mais rápidos e tecnologicamente evoluídos, nos dão respostas rápidas a quase todas as perguntas e dúvidas que temos. Porém, eu proponho hoje uma reflexão. Será que toda essa tecnologia e liberdade tem de fato correspondido às nossas expectativas e anseios? Porque hoje as coisas estão na distância de um toque para nós, né? O que se busca hoje? Hoje nós estamos numa discussão, uma conversa rápida, e se levanta uma questão, rapidamente a gente, num comando de voz, não precisa nem escrever mais, num comando de voz a gente pergunta, né? Em que data que isso aconteceu? Ou qual é o nome do presidente da Iugoslávia, não, Iugoslávia não existe mais, desculpa, da República Tcheca, né? Mas já existiu Iugoslávia e já teve presidente por lá. Mas nós podemos perguntar essas coisas e as respostas são rápidas. Mas isso tem preenchido as nossas expectativas? Será que isso tem correspondido aos nossos anseios? Eu digo: poxa, agora eu tenho todas as respostas, então o certo seria estar todo mundo muito satisfeito e preenchido com aquilo. Então, por que será então que nós vivemos hoje uma pandemia sem precedentes de depressão, de ansiedade, de distúrbios psicológicos, como nunca houve na humanidade? Está se vivendo de uma maneira, de uma escala que eu tive olhando uns números essa semana de algumas coisas que hoje têm afligido a humanidade, e é assustador, é assustador. Eu creio que enquanto eu prego aqui, eu creio não, os números dizem, enquanto eu prego, que demora mais ou menos 40, 50, às vezes 1 hora uma pregação, cerca de 60 pessoas, 70, 80 pessoas vão estar se cometendo suicídio. Isso números de antes da pandemia. Você pode imaginar como ficou isso depois da pandemia? A pandemia, né? Que fala em pandemia, parece que só existe uma pandemia, né? Só existiu uma pandemia na humanidade, né? Que é a do Covid-19. E a partir do momento que se começou a alardear essa pandemia, olha a pandemia, e o povo corre, compra máscara, e toma banho de gel, e aquela coisa. Porém, eu fui olhar os números, né, até quinta, sexta-feira, quantas pessoas morreram de Covid-19 até hoje no mundo? Cerca de 6 milhões de pessoas. Uau, é muito, né? É muito. Mas eu fui ver um outro número que eu fiquei de queixo caído, quase que eu caí para trás. Que este ano, que apenas começou, e nós ainda não terminamos o segundo mês, 5 milhões de abortos já aconteceram no mundo. Isso é uma pandemia? Não. Existe já até tipo um odômetro de carro. Eles têm o nome de abortômetro. Claro, aborto, quando se fala desse número, é de voluntários e induzidos ou não. Ok. Mas é um número alarmante. É a cada segundo acontece. A cada segundo. E por que será que essas coisas não assustam a gente?
que será? Que a gente fica tão alarmado com o vírus, que lógico, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar enfermo. A gente se cuida, a gente se protege. Mas há um pânico quando a mídia vem e joga essas notícias assim, toda hora. A mídia, a internet, você abre, tem o tempo todo alguma coisa querendo deixar você apavorado. Mas por que será? As notícias sobre aborto, sobre outra pandemia que também está morrendo gente a cada minuto, overdose, dos mais variados tipos de droga, não só ilícitas não, tem as drogas lícitas, né, que o médico receita para você. As pessoas estão morrendo a cada segundo de overdose. É uma outra pandemia que assola esse país, né? Mas a mídia não mostra, a mídia não fala dessas coisas, porque ela não quer que você saiba dessas coisas, ela não quer que você se intere dessas coisas. Porém, a gente já cantou aqui hoje de um Deus que é o começo, é o meio e é o fim de todas as coisas. Em Atos, no capítulo 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas esse Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, olha só, Ele nos fez casa espiritual. Casa, morada do Espírito Santo de Deus. É pouco isso? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus. Gente, eu nunca vi um edifício crescer assim. A gente planta o edifício e ele sai crescendo, né? A gente vê ele, quer dizer, sendo construído, mas depois que está pronto, está pronto. Mas a palavra fala que nós estamos sendo edificados, e temos uma pedra angular. Essa palavra hoje não tem muito significado, é um pouco, vaga para nós. Mas antigamente, lá na antiguidade, as construções eram feitas a partir de uma pedra angular. Era uma pedra perfeita, de medidas perfeitas, e era colocado num canto, num corner, assim. E a partir dali, as paredes da casa eram edificadas. Então a palavra está dizendo que nós temos uma pedra angular, da qual nós estamos sendo edificados. Nós lemos lá no início, né? Que é uma pedra feita para alicerce seguro, e quem nela confia jamais será abalado. O Senhor Jesus pregou que aquele que ouve a minha voz e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram o quê? Os ventos, vieram as tempestades, e ela não foi abalada. Ou seja, existe um alicerce para nós caminharmos, existe um fundamento do qual nós precisamos caminhar. Mas também ele fala de um tolo que construiu de qualquer jeito. O importante era a casa ficar bonita, porque quem constrói aqui, a gente sabe que temos muita gente aqui da construção, sabe que para começar a se levantar qualquer parede, antes tem que ter o quê? Fundamento, tem que ter alicerce. Não adianta a gente querer ter uma casa muito bonita. Imagina nós morando na Flórida, que de vez em quando a gente tem furacões que nos visitam, né? Passam por nós assim.
a gente precisa ter um alicerce forte, um alicerce seguro. Precisa ter um lugar onde a gente guarde, né, nossas coisas e a nossa vida. Mas assim, por que as coisas espirituais também não são encaradas dessa forma? Eu sei que muitos de vocês encaram dessa forma, claro. E eu procuro também encarar dessa forma. Por isso que nós temos a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Ele tem um projeto original para nós. E o projeto original do Senhor se baseia em família, se baseia em relacionamentos. Que Ele mesmo fala, uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? Ao Senhor Jesus. E Ele é quem? Ele é a pedra angular. Né? E é sempre bom e é preciso diariamente nós lembrarmos do projeto original. Ele fala assim, o Senhor Jesus também falou, eu vou adiante preparar lugar. E Ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Ele fala há muitas moradas, elas estão já prontas. Não é um condomínio que o Senhor está construindo no céu para a gente morar, não. Já existem, há muitas moradas. Isso significa que, se nós não alcançamos ainda lugares em Cristo, se há condições na minha vida que ainda estão deficientes, é porque eu não alcancei essas moradas, esses lugares espirituais. Lembra que eu falei que somos casa espiritual? Então existem moradas espirituais prontas pelo Senhor. Quando a gente fala morada, a gente se apega muito à matéria, né? A nossa vida aqui, que é um piscar de olhos a nossa vida. Porém nós somos casa espiritual, somos seres eternos, feitos pelo Senhor. E Ele já preparou essas moradas espirituais. E a nossa busca é encontrar esses lugares, firmar os nossos alicerces nesses lugares e viver nesses lugares celestiais. Jesus ministrava as pessoas, ministra, né? As pessoas, para que a gente tenha um espírito vivificado, porque Ele é espírito vivificante. Ele não quer ficar dando presentinho para a gente se alegrar, né? Ele não quer nos tratar como crianças, que a gente dá um docinho, dá um brinquedo e a criança se alegra, e daqui a pouco esse brinquedo já deixa de ter aquela importância, a gente volta para ele dá um outro brinquedinho para a gente, e a gente fica feliz de novo e celebra, que alegria, o Senhor é bom. Aí depois a gente volta para Ele de novo e Ele, não, o nosso Senhor não é assim. O nosso Senhor é nosso Pai. O nosso Senhor quer que nós cresçamos, que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Para isso, Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito que está pronto, que Ele fala aqui, que a gente leu lá no começo, pedra experimentada, provada. Então, existe um texto que há muito vem me impactando e vem ministrando muito ao meu coração, que eu quero que você acompanhe comigo, que está em Lucas, no capítulo 15, 8 e 9. Esse texto, ele é a base da nossa mensagem, é a base daquilo que eu espero que a gente medite hoje, amanhã, depois e sempre. Que diz assim, é uma parábola que Jesus está contando. Ele fala: e qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Gente, 10 dracmas, ela tinha 10, ela perdeu uma. 10 é uma unidade de valor, é uma dezena. Para ela, o que significa? Que ela perdendo uma,
é como se tivesse perdido tudo. 10 é algo completo. Quando você pergunta, como é que estão as coisas? Cara, 10. Tudo 10. Né? No meu tempo, quando eu ia para a escola, né? Porque aqui é um pouco diferente, mas quando eu ia para a escola, a gente ia fazer exame, fazer a prova, né? Eu confesso que eu não era muito dos... Não era muito 10, não. Né? Mas quando era assim 5, é porque estava no meio da, assim, bem ruim, né? Mas quando estava 10 era o quê? Tá bom, não tá? 10 é porque acertou tudo. E essa mulher, ela tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. E aquilo ali roubou completamente a alegria da casa dela. Ela não tinha motivo de celebrar. E ela acendeu a luz e começou a buscar. Porque ela entendia que aquele valor, aquela dracma perdida, era fundamental para que ela continuasse tendo motivos de celebração na casa dela. Que ela continuasse tendo motivos de se alegrar e ter comunhão e alegria. Mas você me pergunta, mas não era só uma dracma? Uma dracma é um valor monetário. Era algo considerável, porque é um dia de trabalho. Ninguém quer perder um dia de trabalho, sim ou não? A gente briga por um dia de trabalho, não briga? Quando não tem trabalho, como é que é? Os irmãos aqui, quando a gente acorda aí, quando dá o domingo e na segunda-feira ainda não apareceu nada, né? Aqueles que não têm um emprego, né? A maioria aqui é empreendedor, né? Como é que a gente fica? A gente fica meio inquieto, né? Fica... Olha, já manda logo mensagem no grupo, tô aqui de bobeira, mas se aparecer alguma coisa. Por quê? É um dia de trabalho, claro. Não estou dizendo que a gente não deve valorizar um dia de trabalho. Mas Jesus está dando um exemplo que dracma equivalia mais ou menos a um dia de trabalho. E ela tinha 10, aí perdeu uma. Mas assim, mas não daria para continuar vivendo com as 9? Não daria? Ela não ia morrer. Porém, eu vou falar vocês vão perceber, a gente vai falar muito sobre família aqui hoje. A gente vai falar muito sobre casa, sobre casamento, né? E quando eu estava meditando nisso, eu tenho a alegria de estar casado há 6 anos com a mulher mais linda desse universo. Mas 6 anos... Você pode dizer assim, você só tem 6 anos de casado, vai falar de casamento? Deixa eu dizer uma coisa para você. O pregador não deveria subir aqui para falar das coisas que ele sabe. Ele precisa subir aqui para falar das coisas que ele está aprendendo, que ele precisa crescer. E a igreja crescer junto. Nem sempre os anos, muitos anos fazendo alguma coisa significa que você já está aprovado. Então, você me permite, Deus, me usar para poder trazer aquilo que o Senhor tem ministrado e ministrou muito no meu coração. Porque se você diz assim, a igreja anda meio caída, a igreja está meio devagar nesses últimos tempos, a igreja não está vivendo um propósito. Mas minha gente, a igreja começa em casa. A igreja é formada por famílias. A família começa com o quê? Com um casamento. E o casamento não é algo que um dia um rei, ou um presidente, um governante diz assim, agora eu vou instituir o casamento, eu vou criar isso aqui. Não. O casamento foi criado no céu. Foi criado pelo nosso Deus. Ele gerou isso no coração dele. E a palavra fala que antes da fundação do mundo, Ele criou isso. O homem apenas o quê? Institucionou. Criou assim, a instituição. Escreve, agora que a gente põe aqui num papel. Mas o casamento não é um papel. Nós sabemos disso. Não é algo que você diz, agora eu vou assinar um documento e agora eu vou estar casado. Mas eu já estou vivendo com alguém há 10 anos. Mas agora eu estou casado porque eu assinei um papel. Não foi assim que Deus criou as coisas. E o
valor verdadeiro do casamento, infelizmente, já não tem muito representado muito para as pessoas. E isso não é de hoje. Um dia perguntaram para Jesus: como será a tua vinda? Quais são os sinais da tua vinda? E em Lucas 17, no 26, ele fala assim: assim como nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então, quando ele fala aqui, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, é porque o casamento já tinha se tornado naquela sociedade algo banal. Eu caso hoje, eu descaso amanhã, depois eu volto a casar, aí eu descaso de novo, aí eu volto a casar de novo. Tem outra coisa muito curiosa que eu encontrei. Existem nas casas de aposta, quando casa uma celebridade, existem apostas para saber quanto tempo a celebridade vai passar casada. Vocês sabiam que existe isso? Eu descobri. Oh, que coisa! É porque, como nos dias de Noé, assim é o casamento hoje, né? Mas aí um dia aconteceu o quê? Noé entrou na arca, fechou-se a porta da arca e veio o juízo sobre aquela sociedade, aquela geração. Como nos dias de Ló, eles falam, compravam e vendiam. O comércio naquele tempo estava bombando. E hoje? Como será que está? Está difícil comprar as coisas hoje, hein? Até as crianças já sabem, né? Pega o telefone e já sabe lá no ordenar e rapidinho chega. Agora a gente compra coisa de manhã, de tarde está na porta da casa da gente. Parece com aquele cenário? Não, não parece não. Hoje está muito, muito, muito mais. Milhares e milhares de vezes mais avançado e rápido de comprar as coisas. Na sociedade de Sodoma e Gomorra, havia imoralidade sexual, havia iniquidade no nível tal, que se você for lá, você se assusta. Mas está parecido com o cenário de hoje ou não? Por que a gente não se assusta? A gente lê as histórias lá no livro de Gênesis e a gente fica, uau, como é que isso acontecia? E por que hoje a gente não se assusta tanto? Será que a nossa geração hoje está diferente daquela? Está bem diferente daquela, porque piorou muito. Mas eu falei que a gente falar de valores, né? Existem valores inabaláveis. Existem valores que não mudaram, que não acabaram. E eu preciso ser lembrado disso, e eu estou aqui hoje para lembrar a igreja. Existem valores que continuam sendo os valores do reino. Esses não mudaram, esses não vão mudar. E o Senhor quer hoje dizer para você que esses valores estão aí para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Está à sua disposição. Hoje é dia de transformação nesse lugar. Hoje é dia de pessoas que estavam num caminho de derrota começar a se levantar e dizer: hoje eu vou começar a vencer. Eu não quero vencer neste mundo, eu quero vencer o mundo, porque assim Jesus fez. Jesus não foi um homem vencedor neste mundo. Jesus venceu o mundo. Porque nós queremos muitas vezes criar os nossos filhos para serem vencedores. Eu não quero que meu filho seja apenas um vencedor. Eu quero que ele vença. Eu quero que ele chegue no final, diante do Senhor, e não seja de, poxa, você venceu várias batalhas, hein?
poxa, que legal. Não. Eu quero que diga assim: venha, servo bom e fiel. Você venceu o mundo. Não importa como a gente está no começo ou no meio, importa é o fim. E Deus tem uma escala de valores. Em Isaías 43, no versículos 3 e 4, ele fala assim: porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Você sabia que essa é a escala de valores de Deus para você? Ele está dizendo aqui que Ele dá nações para poder chamar você dele. Que darei homens e povos em troca da sua vida. É um nível alto, ou não é? É um padrão alto, ou não é? Escalas de valores de Deus. Nós muitas vezes não nos damos conta disso. Deus manda um anjo encontrar com Gideão. Gideão está em pânico, apavorado. Ele está malhando trigo dentro de um lagar onde se pisa uva, um lugar escondidinho ali. Ele está malhando trigo, por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam toda a safra. Tudo que eles colhiam, os midianitas vinham e roubavam. Mas o anjo chega assim e fala: homem valente. Chamou Gideão de homem valente. O cara estava batendo o joelho ali, né, morrendo de medo. Mas não era assim que Deus via ele. Deus, você é um homem valente. Eu vou te usar. E você vai impactar essa geração. Eu não vou te usar pelo que você acha que você é, não. Eu vou te usar pelo valor que eu sei que você tem. Quantos estão frequentando um GE? Que maravilha. O GE nada mais é do que uma busca por esses valores. Nós tivemos aqui um tempo de jejum e oração. Foi bênção, não foi? É porque a igreja está buscando esses valores. Nós precisamos ser lembrados e buscar esses valores. O GE não foi o pastor Marciano que inventou, não. O GE acontecia com Jesus lá. Jesus saía, pregava para as multidões. Depois ele reuniu o GE dele. E eles partiam o pão. Eu não sei se eles tomavam café, na Bíblia não fala, não posso dizer, né? Mas eles partiam o pão. A gente faz isso, faz ou não faz? Com força. Bolinho. É agradável. E lá, as cadeiras aqui no templo estão todas viradas para cá. Lá a gente volta as cadeiras e a gente passa a olhar um ao outro. Gente, nós assim, agora nessa volta, né? Eu já participei de 2, né? Quer dizer, mais, porque eu tenho o GE que eu recebo e o GE que eu ministro. E tem sido maravilhoso. E os testemunhos que eu tenho recebido dos outros GEs também, né? Tem sido uma alegria muito grande, tem alegrado muito nosso coração. E eu creio que é motivo para a igreja toda se alegrar, porque são os alicerces, gente, são os fundamentos. A gente está trazendo ali, cada um é um tijolinho dessa construção, e eu tenho sido tão ministrado pela vida dos irmãos. Você é uma pedra dessa construção, irmão. Quando você for para o seu GE, vá dizendo assim: Senhor, eu vou contribuir naquele lugar. Senhor, me dá uma palavra. Durante a semana, estude. Tome um tempo para você chegar no seu GE. Olha, o Senhor falou comigo. Porque o Senhor pode falar com você coisas que Ele não vai falar comigo, não vai falar com o seu líder do seu GE, mas Ele vai usar você. Assim como Ele encontrou com Gideão e disse: homem valente,
Eu quero encorajar você e dizer: você, homem, mulher, irmão, irmã, você é um valente diante de Deus. Deus te preparou, Ele te fez de casa espiritual, Ele está habitando dentro de você. Ele quer fazer de você um farol para essa nação, luz para o seu GE, sal para esse mundo. E os valores de Deus, né, são um pouco muito diferentes às vezes dos nossos. Nossos valores são diferentes, nós somos diferentes. Tem coisas que para mim vale muito, que para você pode ser que não valha tanto, né? Eu adoro, por exemplo, estar com os irmãos, comunhão, viajar junto. Quem não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Todo mundo gosta de viajar. Quando é com os irmãos, então, é maravilhoso. Mas aqui tem alguns irmãos que gostam de acampar, por exemplo. Outro dia a gente estava conversando sobre acampar. Ai, muito bom, muito legal. Eu acho também muito legal. Muito bom. Para estar ali, pescaria, passeio e churrasco, tamo junto. Mas quando o sol cai, eu quero uma caminha, um chuveirinho quente, um banhinho ar-condicionado para dormir. Então acampar é bom durante o dia, é perfeito. Mas quando o sol se vai, eu quero uma caminha. Então, tamo junto, vamos acampar, vamos, tamo junto, até o sol se pôr. Então depois, pode me convidar, mas eu vou antes checar um hotelzinho ali na região. Esse sou eu. Esse, você também, né? Esse sou eu. Não estou dizendo que você não tem que valorizar. Se você ama acampar, dormir lá no chão duro, no calor, os mosquitos, vai em frente. Vai em frente. Deus te abençoe. Mas sou eu é que não gosto, tá entendendo? Isso não é um valor para mim. Mas se é para você, eu respeito que seja um valor para você. Tá entendendo? Uns gostam de carros antigos. Eu também acho legal, acho bonito, mas eu não sei se eu pagaria o valor que o povo anda pagando aí por um Fusca 68. E o povo paga, meu. E o povo paga. Né? Eu acho muito legal. Eu acho muito bonito, eu admiro o pessoal que conserva e tal, e pá. Pega uma caminhonete do ano e enche de material e quebra tudo e passa por cima de pedra, de lama e tudo, mas o Fusquinha tá lá na garagem, coberto com pano. Não é ou não é? Tem irmãos assim. São os valores do cara, né? São os valores dele. Os meus são um pouco diferentes, né? Eu tenho outros valores, né? Mas assim, tudo bem. It's okay. It's okay. Agora, quantos têm filhos aí? Eu também tenho. Estou com dinheiro aqui para comprar seu filho. Você vende? Peraí, não fala não se você for vender. Você vende? Ele tem valor para você, não tem? Ele é precioso para você. Tem preço não, tem? Você dá tudo. O Senhor, Ele é a mesma coisa conosco. Você tem valor para Jesus. Você tem valor para Ele. Ele dá nações. O Senhor Deus, Ele deu o próprio Filho. E você ainda se preocupa com o que comer, com o que vestir? Será que vou ter trabalho amanhã? Gente, se Ele nos deu o Filho, Ele não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas? Todas as outras coisas que a gente fica aí preocupado, né? Outro valor de Deus está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos. Na minha terra, todos simplesmente engloba a todos. Não é algo que
Não, não começa. Não começa, irmã, com essas coisas novas da modernidade. Todos. Engloba todos, viu? Deixa eu lembrar uma coisa a você. Quando eu falo todos, engloba a todos, irmãos e irmãs, tá certo? Esse valor não vai mudar. Tá? Esse valor não vai mudar. Pelo menos aqui nesse púlpito, esse valor não vai mudar. Todos é todos. Amém? Então, aqui nesse púlpito vai continuar sendo pregado o valor que você tem. Tem até uma música que fala: eu quero falar do valor que você tem. Não vou continuar não. Me ajude aí, irmão. Você tem. Espírito Santo se move em você. Ele se move em você. Aleluia. Esse é o valor que você tem, porque Ele colocou o precioso Espírito dEle para morar dentro de você. Então Deus tem essa escala de valores, que nós precisamos ser lembrados, e a palavra está sempre dizendo, né, que nós já lemos aqui em Hebreus, que seja digno de honra entre todos, entre os irmãos, as irmãs, as crianças, os idosos, entre os ímpios, que não está tendo valor, mas deveria ser, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Em Efésios capítulo 5, 31 e 32, ele diz assim: Eis porque o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porém ele complementa: grande é este mistério, mas me refiro eu a Cristo e à igreja. Olha que padrão. O padrão é muito elevado, meus irmãos. O nosso casamento entre um homem e uma mulher, é a representação na terra da união de Cristo com a sua igreja. Isso é muito sério. Eu já falei, né, que a gente tem buscado esse alinhamento, né? A gente faz jejum, a gente tem reunido no GE, a gente faz orações. Porque se alinhar com as coisas de Deus é algo que Ele aprecia demais. E é algo fundamental para nós. E quando se fala em casamento, a gente tem que buscar saber daquele que criou o casamento. Não é na terra que a gente tem que buscar as coisas do casamento. A gente tem que buscar no céu, nos valores que estão no céu. Eu queria voltar de novo para a parábola da mulher, porque ali existe muito ensinamento para nós. Aconteceu o quê? Ela perdeu uma dracma, certo? Porém, ela empreendeu uma luta para recuperar o valor que ela havia perdido. Então eu quero fazer isso junto com vocês, de forma prática. No ponto 1 que está aí no seu boletim, o que fala? Ela acende a luz, ela acendeu uma candeia. Em Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu não sei se você perdeu algum valor. Eu não sei. Pode ser que você vá analisar e descubra que perdeu algum valor. Essa mulher, ela descobriu num determinado momento. Isso devia estar guardado. De repente, quando ela foi verificar, perdi um valor, perdi uma dracma. Mas a primeira atitude dela foi acender a candeia. E a gente acabou de ler que a luz para os nossos pés e para o nosso caminho é quem? É a palavra de Deus. E quando ela acendeu a luz, foi que ela viu: meu Deus, que bagunça que está aqui. Como é que eu não ia perder algo numa bagunça como essa?
Porque a Bíblia, ela continua sendo a nossa matriz. E ela começou a buscar dentro de casa algo que ela tinha perdido dentro de casa. Se você perdeu, não sei que valor você perdeu, mas se for algum valor que tinha no começo do seu casamento, não adianta ir buscar fora de casa. Porque o seu casamento está meio frio, meio morno. Não adianta querer muitos... vamos fazer uma viagem. Vamos trocar de casa, trocar de carro. Eu vou comprar uma joia para minha esposa. Compre. Quer fazer uma viagem? Faça. Mas não é isso que vai trazer o valor que está perdido dentro do seu casamento. Porque se você perdeu não foi fora que você perdeu, foi dentro de casa que esse valor se perdeu. Então é dentro de casa. E a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Me ajudem? Acender a luz. É buscar na palavra de Deus. Onde é que eu vou encontrar? Como é que eu vou encontrar de volta? A palavra de Deus tem a resposta para você recuperar esse valor. Como eu já falei, o casamento foi criado no céu. E Deus, quando criou o casamento, Ele antes criou o homem e colocou o homem no lugar perfeito. Criou um ser pleno, completo, feliz, não sentia falta de nada. Adão era feliz com Deus, gente. Ele não era feliz porque ele vivia num lugar legal, numa casa bacana, onde ele tinha acesso a coisas legais. Ele era feliz porque ele tinha Deus se relacionando com ele todos os dias. Mas um dia, Deus falou, não é bom que ele esteja só. Ele precisa de quê? De uma ajudadora. Precisa de uma ajudadora. E Ele criou, quando Ele adormece a Adão, Ele não criou a mulher de Adão, Ele criou a esposa de Adão. Se você for ler lá em Gênesis, Deus já havia criado homem e mulher. Aí depois, mas como assim Ele já criou homem e mulher? Aí depois é que fala que Ele vai gerar a esposa. Mas por quê? Ele criou a mulher, mas a esposa, Ele usou a matéria-prima que já estava dentro do homem. Então, irmão, deixa eu falar aqui com você. A sua esposa, ela foi gerada da matéria-prima que Deus tirou de você. Se algo ainda precisa se formar na sua esposa, é porque algo ainda não está bem formado em você. Você é a matéria-prima da sua esposa. É nessa hora que o irmão se incomoda na cadeira, né? Dá vontade de ir no banheiro. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vocês estão aqui, não? Vocês estão aí, não? Bom, calma, irmã, chego lá. Eu vou chegar em você. Mas assim, isso me ensina muito, porque a palavra fala que Adão caiu em sono profundo. E Deus abriu o lado de Adão e tirou dali a matéria-prima e fez a esposa. É muito errado falar, não, Deus fez a mulher. Não, Ele fez a esposa de Adão ali, naquele momento. E a gente não leu que o casamento terreno é uma ilustração, né? É uma representação, ilustração não, uma representação de Cristo e a igreja. Não foi isso? Então, quando a palavra fala também, a Bíblia, quando se refere profeticamente ao casamento, né? Ou não, quer dizer, ao casamento não, ao sono profundo,
fala de morte. E Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele fala: não seja ignorante quanto aos que dormem. São aqueles que já morreram no Senhor. Porém, esses aí que morreram no Senhor, eles não vão experimentar a morte eterna. Eles dormem no Senhor. E o que Deus fez? Ele mata Adão ali, naquele momento. E retira dele a matéria-prima para criar sua esposa. Da mesma forma, quando o Senhor estava no madeiro, ele chega um momento que estava chegando a hora do sábado, do judeu, do Shabat. Então eles foram quebrar a costume, eles quebravam as pernas daqueles que estavam na cruz, para acelerar a morte. Mas quando chegaram em Jesus, ele já está morto. Aí abriram aqui o lado de Jesus, e saiu dali água, e ali estava nascendo a esposa do Senhor Jesus, ali estava nascendo a sua igreja. Profeticamente foi a mesma coisa que Deus fez com Adão. Ele matou Adão naquele momento, porque você, para ser um homem casado de fato, o solteiro precisa morrer. Muitas vezes tem seminários de casais, e eu estou começando a achar que nos seminários de casais, que normalmente só vão casais, eu acho que deveria ir solteiros também, porque o momento é esse. Porque quando há uma doença, nós precisamos de remédio para curar. Mas quando há uma epidemia, já o remédio não é o que resolve, mas sim a vacina. E a palavra de Deus, os valores de Cristo, são a vacina para um casamento que está enfermo. Ou aquele que não está enfermo precisa da vacina para não enfermar. Tem solteiro aqui, não tem? Sei que tem, que eu estou vendo vocês. Olha, vou pregar aqui para você. Aí, ó, tem mais um ali. Então a vacina. Vocês querem ter um casamento saudável? Então a vacina está aqui, na palavra de Deus. Não aqui nesse púlpito, está na palavra do Senhor. A vacina para um casamento saudável, um casamento que não vai adoecer. E essa vacina você precisa tomar diariamente, porque casamento é morte, irmão. Você precisa morrer, irmão. É complicado, irmã, porque nós complicamos. Mas eu vou usar outra palavra. É desafiador, porque nós precisamos morrer. Foi isso que ele fez com Adão. Adão, você está legal, você está pleno, está feliz, mas existe um Adão que precisa morrer, porque vai nascer um outro. Eu vou te dar uma pessoa, uma criatura, que ela vai te ajudar, e você precisa deixar ela te ajudar. Irmã, você está aí, irmã? Falei que ia chegar em você? Deixa eu lhe falar, Deus lhe deu um poder, que está escrito na palavra dele, que diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a nécia, a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Então é muito poder, gente. Vocês têm um poder tremendo. Ele não deu esse poder para o homem, mas ele deu para a mulher. O mesmo poder que a mulher tem para edificar, ela tem para destruir. Minha irmã, você precisa entender que a sua função no casamento é de ajudadora. Foi isso que Deus, vamos voltar aos valores, vamos lembrar dos valores? Deus diz assim: eu vou gerar para ele uma ajudadora idônea, ou seja, capaz. Quem capacita é o Senhor, não é a sua inteligência, sua sagacidade, aquela coisa que a mulher tem de enxergar lá adiante. Se você está enxergando lá adiante e o seu marido, como eu, cabeçudo, ainda não enxergou, certo? Volta um pouquinho assim, vem para o lado dele assim, diz assim: deixa eu te mostrar, varão valoroso, homem de Deus, corajoso. Profetiza na vida desse homem.
Você é um irmão valoroso. Seja sábia. Seja sábia, porque você tem dois caminhos. Ou você está edificando a sua casa, ou você está com os seus atos, com a sua própria mão, com a sua boca, com a sua linguinha, você está destruindo. Deus gerou o homem para liderar, para estar adiante. Deus deu uma missão para nós, irmãos, de liderar nossas casas. Mas deu uma missão fundamental para quem? Para a ajudadora, para nós caminharmos juntos. Ai de nós, irmãos. Ai de mim, se ele não tivesse me dado essa esposa. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, só aqui entre nós, elas vivem bem mais, elas poderiam viver sem nós de uma maneira muito mais fácil do que nós sem elas. Eu creio. Eu falando do meu caso, né? Não estou falando do caso de vocês. Então, Deus, quando criou o casamento, Ele criou um ambiente espiritual. Assim como Ele criou o universo, Ele criou o Éden, Ele criou todo um cosmos ali. O homem não descobriu a eletricidade, não criou a eletricidade. Ele descobriu a eletricidade. O homem não criou o fogo, ele descobriu o fogo. Da mesma forma o casamento. O casamento é um cosmos vivo, criado por Deus, criado nos céus. Não é algo que o homem vai descobrindo, não. Agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado. Não. Olha, eu li um livro, eu escutei um psicólogo falando. Não, já está feito. É um cosmos feito. No mundo existem leis naturais que nós temos que obedecer, quer a gente queira ou não. Eu já tenho discernimento suficiente para saber que se eu resolver descer daqui, eu preciso obedecer os degraus. Porque se eu caí, não adiantava eu ter dito lá atrás assim, em nome de Jesus, eu não vou cair. Existe uma lei. Agora, uma criancinha pequena, né? O Samuel que estava aqui, né, correndo ainda agora. Será que se ele for querer se jogar daqui, Deus vai dizer, não, vou deixar ele cair em câmera lenta? Não. Ele é criança, não é? Mas da mesma forma, se ele tropeçar e cair, ele vai cair, vai se machucar. Por quê? Deus não vai mudar a lei que Ele já criou, porque o fulano não está sabendo. Ele entrou no casamento, mas não sabia. Hoje nós estamos aqui para nos lembrar disso, para lembrar os solteiros. Antes de você entrar, e você que já entrou, eu quero lembrar você, existe um fundamento, existem as leis preparadas pelo Senhor, existe um cosmos vivo chamado casamento. Não queira inventar. Não queira inventar. Você quer ser criativo? Quer, irmão? Quer ser criativo? Ajude a sua esposa. Viva a vida comum do lar, honrando a sua mulher. Lavar louça não afeta a sua virilidade. Varrer um chão, trocar uma fralda, ela não causa impotência sexual. Eu já descobri isso. Eu estou indo para o 5º filho. Quando eu falo isso, as pessoas dizem assim, o quê? Abre um olho assim para mim, somente lá fora, né? O quê? 5º filho? Qual é o problema? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? Que nós estamos com os valores todos trocados. Nossos valores estão completamente influenciados. E infelizmente a própria igreja está sendo influenciada com os valores lá de fora. A palavra de Deus fala que filhos são herança do Senhor.
Por que hoje é encarado de uma maneira tão assustadora o fato de alguém ter um filho? Meu Deus! Tem gente que está virando pai e mãe de pet. É engraçado, mas é trágico. Porque se inverteram as coisas. Os filhos hoje, eles estão sendo preparados para tudo, menos para casar. Estão sendo preparados para ser engenheiros, advogados, homens de negócio, empreendedores. Nosso empreendedorismo hoje está em alta. Mas, como o Senhor Jesus dizia, não foi assim desde o começo. Porque a palavra fala que filho é força de trabalho. Filho é honra. Filhos são aqueles que devem crescer para lhe ajudar. E não você trabalhar que nem um maluco para dar tudo para aquela criatura, porque não pode sofrer. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde que você viu isso escrito? Que meus filhos não podem sofrer o que eu sofri? Você sofreu? Ok. Você está aqui hoje? Glória a Deus. Mas os seus filhos vão ter que passar por aquilo que eles têm que passar. Você vai estar ali para direcionar, você vai estar ali como voz profética. Mas eles vão ter que vencer o mundo. E você precisa ser aquele que vai ajudar o seu filho a vencer o mundo. Mas não, primeiro tem que estudar, primeiro tem que se formar, primeiro tem que, olha, eu não estou aqui para determinar e doutrinar ninguém, nem para dizer como deve ser ou como não deve ser, quando deve casar ou quando não deve casar. Eu estou dizendo que você, pai e mãe, são aqueles que devem, de acordo com os valores do reino, estabelecer e orientar, criar os seus filhos. Por que um filho não pode estudar casado? Por que não pode? A palavra fala que é melhor ser dois do que um só. Vamos nos lembrar dos valores? A palavra não diz melhor serem dois do que um só. Se é melhor, por que não? Segundo ponto, ela procura diligentemente. Em Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ela procurou diligentemente. Nós sabemos como é um dia de faxina, né, gente? Nós sabemos como é um dia de faxina. No dia da faxina, não é só aquela limpezinha assim, não. Aquela básica assim. Quando o marido liga assim, olha, o pastor está indo aí almoçar. Viu? Aí você dá aquela correria rápida e tudo mais, tem um quartinho ali, você taxa tudo dentro do quartinho, tranca a porta, que aqui o pastor não vai entrar. Não, mas na faxina como é? Na faxina tem coisas que vão ter que sair do lugar. Temporariamente, aquele sofá move, aquela cadeira vem para lá. Temporariamente na faxina as coisas têm que sair do lugar. E se você perder um valor, temporariamente algumas coisas talvez precisem sair do lugar, para poder se retornar à ordem de como as coisas deveriam ser. Às vezes você bota determinados valores em certas coisas que estão no lugar errado na sua vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é um hobby, às vezes é até um filho que está ocupando um lugar totalmente equivocado, ou um filho que já casou e você não está deixando esse rapaz perder o vínculo emocional que ele tinha com você, mãe, e ele continua casado emocionalmente com você e sexualmente com outra mulher.
Irmã, se você tem um filho, homem, ele vai ter que ser o marido de uma esposa um dia. E ele vai ter que se divorciar emocionalmente de você. Ele vai ter que gerar uma família, ele vai ter que criar filhos. E ele não vai poder fazer isso emocionalmente casado com a mãe. Porque ele vai querer na esposa, que vai querer que a esposa seja mãe dele. É o que mais se vê hoje. Homens querendo que a esposa seja mãe. Aí ela não vai ser mãe dele, e ele vai se frustrar. E muitas vezes um homem adulto, frustrado, ele parte até para a violência. Da mesma forma o pai de menina, ei, essa menina que você vai estar criando, crie com muito carinho, com muito amor. Ela precisa saber o que é ser amada por um homem. Mas você é pai dela. Um dia, você vai ter que deixar essa moça encontrar o varão da vida dela, se apaixonar por esse homem e se submeter a ele. Mas quando se fala a palavra submissão, as mulheres têm chilique lá fora. Mas será que dentro da igreja não? Será que dentro da igreja também não está assim agora? Eu não quero depender de homem nenhum. Eu tenho que ter meu trabalho. Eu tenho que ter meu dinheiro. Não vou depender de homem para viver. E mais uma vez eu quero lembrar vocês, eu não estou trazendo doutrina para ninguém, que você pode trabalhar, que você não pode trabalhar, não. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou querendo trazer de volta os valores que a palavra de Deus fala. Se você ler o Provérbio 31, irmã, aquela mulher, ela faz tudo menos ficar de perna para cima. Aquela mulher trabalha. Aquela mulher tem muito valor. Aquilo é um modelo. Não estou dizendo que você tem que copiar tudo que ela faz. Aquilo é um modelo para ser seguido. Se ela trabalha fora, se ela trabalha em casa, não importa. Não importa. Mas ela trabalha. Ela é ajudadora. Ela é idônea. Capacitada pelo céu. Você é capacitada por Deus, irmã. Ele já lhe deu essa capacidade. Use essa capacidade. Minha mulher, um dia desses, ela estava trabalhando em casa. Foi uma bênção. Tinha um emprego que trabalhava de casa. É uma bênção. Mas chegou um momento que a gente começou a ver que o outro trabalho que ela tem, que é cuidar do Samuel, estava começando a ter conflito. Eu cheguei para ela: larga esse trabalho. Como assim? Larga o trabalho, ué. Porque eu prefiro perder algum dinheirinho na minha conta do que perder uma dracma valiosa, que sem ela o meu filho vai se perder. Então são valores que a gente tem que se dar. E as pessoas dizem: tá louco? Tá louco? Tem essa coisa de tá louco, essa mulher vai parar de trabalhar. Não estou louco não, ué. Estou louco não. Esse é o meu caso, tá, gente? Estou falando meu caso, tá bom? Mais uma vez, eu não estou ditando doutrina para ninguém. Mas se tem alguma coisa que está começando a entrar em conflito dentro da sua casa, reflita, pare, olhe. Acenda a luz. Acenda a luz. Varre a casa. Se tem alguma coisa assim, pô, isso aqui não está muito legal. Mas as pessoas estão colocando outras prioridades na frente. Não, primeiro o meu trabalho. Eu não largo isso de jeito nenhum. Ué, tá bom. Eu prefiro ficar agarrado nos valores de Cristo. Ainda que eu venha viajar menos, comprar menos, eu prefiro os valores do reino. Então, temporariamente, talvez algumas coisas tenham que sair do lugar, para que os valores de Cristo se restabeleçam dentro da sua casa. Porém, a palavra fala que ela encontra essa dracma. E aí o que ela faz? Ponto 3. Ela passa a celebrar. Salmos 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo.
Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque quando alguém, as pessoas de fora, seus vizinhos, muitas vezes aqui na igreja, as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo na sua casa, mas o seu vizinho sabe. Muitas vezes seu vizinho está vendo. Se tem gritaria, a palavra de Deus fala que entre vocês não haja gritaria, mas o vizinho às vezes escuta uma gritaria lá. Mas porém, quando ele vê valores do reino na sua casa, é como está dizendo aqui em Salmos. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas vão ver isso, gente. As pessoas vão ver isso na sua casa. As pessoas vão desejar isso. A gente estava no nosso GE há 2 semanas, a irmã compartilhando que tem um casal, tem uma família que ela conhece, que ela diz assim: eu estou desesperada. Meus filhos, eu não quero que meus filhos se percam nesse mundo. A pessoa não conhece o Senhor. A pessoa estava comentando com ela, porque via algo na vida dela diferente. Ela via que os filhos dela estavam indo num outro caminho. Dizia: eu quero esse caminho para meus filhos. O que eu faço? Você precisa estar com a resposta na ponta da língua nessa hora. Você tem que falar: a resposta está em Jesus Cristo. A resposta está em obedecer os reinos, os valores do reino. A resposta está em entregar a sua vida ao Senhor. Jesus é a resposta para essa geração, gente. Jesus é a resposta, não é a placa da igreja, não. Jesus é a resposta para essa geração. Jesus é a resposta para as doenças, as enfermidades dessa sociedade que a gente vive. Jesus habita em você. Jesus fez de você um farol para essa sociedade, uma luz para as pessoas, uma luz para as famílias, para alcançar outras famílias. Famílias estão se perdendo, gente. Quando eu era criança, era coisa rara encontrar um coleguinha com os pais separados. Numa sala de aula com 50 alunos, talvez tivesse um. Hoje em dia, talvez você não encontre nenhum que os pais estejam casados. Isso é trágico. Isso é trágico. Eu sei que existem dificuldades na vida que a gente passa. E que muitas vezes casamentos acabam, relacionamentos acabam. Eu tenho 3 filhos de outros relacionamentos. Eu tenho. Mas um dia eu encontrei um povo que era diferente. Um dia eu encontrei um povo, comecei a me relacionar com a gente, que eu dizia assim: o que é esse povo? O que é isso, gente? Eu nunca vi isso. E Deus me alcançou e transformou minha vida. E eu passei a caminhar dentro desses valores. Mas ainda não alcancei não, eu quero mais. Eu quero muito mais. Por isso que estamos tendo outra criança. E nós vamos celebrar isso. Irmãos, Deus deu isso para você, celebre. Eu tenho falado tanto isso com a minha esposa, de celebração. Nós temos muito motivo para celebrar, minha gente. Nós temos muito motivo para nos alegrar, muito mais do que para nos entristecer. Muito mais. Não se alegre com o saldo da conta, não. Ou se entristeça. Que às vezes dá uma tristeza. Se alegre no Senhor, gente. Celebre com o Senhor. Celebre com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos. Celebre. Isso aqui que a gente vem aqui é uma celebração. A gente não vem aqui: Deus me dá tal coisa, me dá dinheiro, me dá trabalho. Não é isso não. A gente vem aqui para celebrar o Senhor. A gente vem aqui para celebrar as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. No meio das dificuldades, no meio das lutas que a gente passa. Eu queria concluir chamando a minha esposa aqui. Uma coisa bonita. E eu queria que você que está casado,
está com a sua esposa, com o seu cônjuge aí, pega na mão, abraça, beija. Você que não está, mas que deseja, o Senhor Jesus é o teu noivo. Sinta-se já casado ou casada com o Senhor Jesus. Jesus gerou o meu casamento com a Leia no céu. Ele não começou no dia que nós casamos e celebramos e assinamos um papel. Eu tive durante 7 anos orando para que Deus me desse uma esposa. E no meu coração eu já amava essa mulher. No meu coração eu já dizia: Deus, me dá, deixa eu cuidar dela. Eu não sei onde ela está, deixa eu cuidar dela. E Senhor, na sua bondade, na sua benevolência, na sua misericórdia, Ele me deu essa mulher fantástica, essa mulher maravilhosa. Não, eu não mereço nada, eu não merecia isso. Mas por causa da misericórdia dele, Ele me deu essa esposa. Em Isaías 66, 22, para a gente concluir, diz assim: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isso não é para esse mundo apenas, isso é para toda a eternidade. Eu quero que o meu nome, lógico, eu quero deixar um legado quando eu partir dessa terra. Eu quero deixar um legado, mas muito mais do que isso, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. E é isso que nós, a igreja, o povo de Deus, precisa almejar em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. É que estejam o seu nome escrito no livro da vida. E o casamento é o instrumento fundamental que Deus deixou na terra, para que a gente viva isso segundo os valores do reino e transformar esse mundo, transformar outras pessoas, trazer outras pessoas para Cristo, tirar do inferno, da mão do inimigo, pessoas que estão se perdendo. Diz assim: olha, ainda há chance para a sua vida, ainda há esperança para a sua vida, e a esperança está no Senhor Jesus Cristo. Viver os valores do reino é celebrar a presença de Deus, experimentar a vida abundante que está preparada para nós. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pelos irmãos. E queria que a minha esposa orasse pelas irmãs, para a gente entregar esse momento. Depois nós vamos ser ministrados por um louvor. E durante a ministração do louvor, eu queria encorajar você, irmão e irmã, para que junto com seu esposo, ou sua esposa, estejam ministrando uma vida do outro, cobrindo uma vida do outro em oração. Amém? Vamos. Pode os irmãos de louvor também, já pode vir para cá. Então, Senhor Deus, eu quero entregar esse momento a Ti, Senhor. Quero entregar essa palavra diante do Teu altar, Senhor Deus. E diante do Teu altar trazer os meus irmãos, Pai. Homens valorosos. Homens de valor. Oh Deus, obrigado porque Tu tens me dado irmãos para caminhar comigo, Senhor Deus. Tu tens me dado irmãos que têm me ensinado tanto, Pai. Homens que têm valores que eu ainda não tenho. E eu sei que eu posso também ter valores que eles ainda também não têm, Senhor Deus. Então nos ajuda, Pai, nessa comunhão, Pai, crescer
como homens segundo o teu coração, Paizinho, no nome de Jesus. Quero te pedir por cada varão aqui nesse lugar, Paizinho, aqueles que já têm sua família, aqueles que não têm mais, ou aqueles que ainda vão ter, Senhor Deus. Pai amado, que os valores do teu reino, que a excelência do teu poder venha visitar cada irmão aqui agora nesse lugar. Que a excelência do teu poder venha, Pai, abraçar, e o teu amor abraçar esse homem, Senhor Deus. Lembrando a ele que as coisas velhas já passaram e acho que tudo se fez novo, Pai. Que ele possa ser o líder dessa casa, que ele possa ser o pastor da sua casa, Pai, dos seus filhos. Que ele possa ser o profeta que dá a direção, Senhor Deus. Que ele possa ser o apóstolo, Pai, que estabelece os fundamentos da casa dele, Senhor Deus, no nome de Jesus. Que ele possa ser o mestre que ensina os seus filhos, Pai. E que ele possa apresentar, Pai, a sua esposa sem mácula, lavada pela palavra, Senhor Deus, diante de ti. Pai amado, que o teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos. Pai amado, que o teu nome seja engrandecido através do proceder desse homem de Deus, tanto nos negócios, quanto nos relacionamentos, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, Senhor Deus. Eu quero declarar que os meus irmãos são faróis nessa geração. Eles são a luz que essa geração precisa, Pai. Pai amado, nós vivemos uma geração em que os homens estão tão carentes de posicionamento, Senhor Deus. Mas eu quero dizer que na vida daqueles que estão nos ouvindo hoje, daqueles que estão aqui, Pai, não será assim. Eles serão os arautos da tua verdade, Senhor Deus. Eles serão aqueles que levantam e dizem assim: na minha casa reina o Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nos capacita a mim como pai, como marido, e capacita cada varão aqui, cada irmão aqui, Senhor, como pai e como marido, para viver a excelência do teu poder, e poder celebrar, e poder se alegrar, e poder dizer que Cristo reina na vida dele, que Cristo reina na família dele, Senhor Deus. No nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por saber que tu preparaste uma grande obra para nós, que tu preparaste todas as coisas antes, Pai, e antes da fundação do mundo, Pai, tu criaste essa família, Senhor, que é para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus, no nome de Jesus. Paizinho, eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor nos escolher, nos fazer, Senhor, mulheres, ó Pai, fonte geradora de vida, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu com esse papel tão importante, Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo papel que o Senhor colocou, Senhor, na tua palavra, Pai, que é designado a nós, ó Deus, auxiliadoras idôneas, Pai. Eu venho aqui neste momento, Pai, te clamar, Senhor, que o Senhor me capacite cada irmã aqui presente, Senhor, que nós possamos buscar na tua palavra, Senhor, os mistérios ali, Senhor, escondidos, que o Senhor possa nos desvendar, nos revelar, Pai, para que nós possamos, Senhor, exercer essa função da maneira como o Senhor nos pediu, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por confiar a nós, ó Deus, um papel tão importante, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser aquelas mulheres, Senhor, que são modelos, ó Pai, que instruem as mais novas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Paizinho, com sabedoria vinda de Ti, ó Deus, para ensinar as nossas filhas, ó Deus, a andar, a trilhar por esse caminho, Senhor. E não só ensinar, mas que o nosso testemunho de vida, Senhor, o nosso agir, Senhor, dentro da nossa casa, Pai, vem inspirar as nossas filhas, Senhor, e todas aquelas que estão ao nosso redor, Paizinho. Que nós possamos exercer com excelência, Pai. Nos dá esse espírito de excelência, Senhor, como mulheres, como esposas, como auxiliadoras, ó Deus. Nos perdoa muitas vezes, ó Deus, porque nós atravessamos, Senhor,
à frente, não temos paciência, não confiamos na tua palavra quando ela diz que a mulher ganha a sua casa, ganha o seu marido com silêncio, Pai. Nos ajuda, Senhor, queima no nosso coração, Senhor, esse desejo de buscar na tua palavra, Senhor, e essa disposição de obedecer a tua palavra, Pai, porque ela nos garante, Senhor, que o que está ali escrito nela é real e funciona, Paizinho. Então eu venho aqui colocar diante de Ti as nossas vidas hoje como mulheres, como esposas, ó Deus, e clamar, Senhor, que o Teu Espírito venha cada vez mais sobre nós, Senhor, nos capacitando, Senhor, para andarmos ao lado dos nossos maridos, ó Deus, para vivermos a submissão, Senhor, a submissão que a Tua palavra ensina, Pai, e não essa submissão que a sociedade tenta distorcer, ó Deus, para que nós possamos caminhar juntos, ó Deus, com os valores, ó Pai, do Teu reino, Senhor, para que a gente possa, Senhor, deixar esse legado, trilhar esse caminho, correr essa corrida, Deus, e nos encontrarmos contigo, Paizinho. Nos capacita, Senhor. Te louvamos e te adoramos, ó Deus, por esse privilégio, Senhor, por esse privilégio, Pai, de sermos auxiliadoras, ajudadoras, ó Deus. Em Teu nome que eu oro, Jesus.